Olá galera, tudo bem com vocês? O nosso tema hoje é dúvida e Bíblia. Antes de tudo, eu quero falar para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho e também de lembrar que é uma série de mensagens sobre dúvida. Esse é o vídeo número 7. É importante você acompanhar os vídeos anteriores para que você entenda o que nós estamos falando de maneira mais compreensível. Hoje eu quero falar sobre 4 figuras que a Bíblia usa para nos ajudar a compreender sobre a dúvida. Tiago, capítulo 4, versículo 8, vai nos ensinar a primeira figura. Lá em Tiago 4,8 diz: homem de ânimo dobre. O que isso significa? Significa alguém que está dividido, alguém que no momento está crendo, no outro momento está duvidando, ou seja, ele é inconstante. Ele tem o ânimo duplo, um ânimo dobre, podemos dizer assim. Imagina você um burro que foi lançado no espaço e junto com ele tem 2 pilhas de alimento. Do seu lado esquerdo uma pilha, do seu lado direito uma outra pilha de alimento. Ele deve escolher qual das pilhas ele vai comer para ele não morrer de fome. Se ele não decidir logo qual pilha ele vai se agarrar para poder se alimentar, o animal certamente irá morrer. Assim somos nós temos apenas 2 opções: ou acreditamos ou não acreditamos. Jesus disse para Tomé lá em João no capítulo 20, no versículo 27, Tomé, creia, não sejas incrédulo, seja crente. O que o Senhor está querendo ensinar para Tomé ali? Para que Tomé tome logo uma decisão na vida dele. Porque ele só tinha essas 2 opções, ou de crer ou de duvidar. E Jesus ali, no original, Jesus está querendo dizer para ele: pare de duvidar agora, de uma vez por todas, e continue acreditando, Tomé. É isso que ele queria dizer ali naquele momento. Figura número 2, Romanos 13, do versículo 11 ao versículo 13. Eu quero focar no versículo 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Imagina um viajante andando à noite, sem ter luz, sem ter lanterna, sem ter nenhum recurso. Um viajante da época medieval. Ele está caminhando à noite e ali ele ouve vozes. Ele está caminhando à noite pela estrada e de repente ele percebe que os seus pés começam a molhar. Ele passa por um lugar onde o caminho começa a ficar estreito. Ele passa por várias situações de perigos, mas ele continua naquela estrada, mesmo ele não conseguindo enxergar o que está ao derredor dele. Quando o dia vai chegando, lembre-se, vai chegando a noite e a raiar o dia, como está lá em Romanos 12. Quando o dia vem chegando, ele percebe os perigos que ele passou. Ele percebe que na noite anterior, ele teve que molhar os pés porque a estrada estava desviando ele de um largo rio. Ele percebe que a estrada se estreitou porque ele teve que passar por uma pinguela, por uma ponte estreita. Ou seja, quando chega no outro dia, ele sente alívio, porque ele entende que o caminho levou ele para o destino que ele queria chegar. Blaise Pascal diz o seguinte, que há luz suficiente para aqueles que querem crer e há escuridão suficiente para aqueles que querem duvidar. A dúvida surge porque nós não conseguimos ver o quadro todo, mas apenas uma parte dele. Gostaríamos, na verdade, de estar no lugar de Deus, para poder ver a situação completa, mas não podemos. Na verdade, não conseguimos ver nada além da ponta do nosso nariz espiritual. Ou seja, o nosso lugar é no caminho e não acima dele. Figura bíblica número 3. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos.
Salmo 119, versículo 105. Martin Luther King já dizia: fé é pisar o primeiro degrau sem ter uma visão da escada inteira. Imagina você estar viajando à noite num carro e você tem apenas aquela pequena luz que o farol pode refletir. Tudo ao seu redor está escuro, mas aquela pequena luz dos faróis é suficiente para você fazer aquela viagem à noite. É isso que a palavra de Deus está querendo nos ensinar. Luz para o meu caminho. É luz suficiente para você continuar a sua viagem, mesmo que haja um monte de escuridão. Eu lembro da minha avó. A igrejinha na zona rural ficava distante da casa dela. E ela me levava até lá. E eu lembro que nós não enxergávamos nada no caminho. Então, ela tinha uma visão da igrejinha distante. E lá dentro, a luz da própria igreja. Então, aquela luz, mesmo estando distante no meio do mato, fazia com que eu e a minha avó pudéssemos ir andando pelo trieiro e pudéssemos chegar até a igreja. Assim é a nossa trajetória de fé. É um lugar escuro, mas se você tem um ponto de luz, ainda que esteja distante, você pode caminhar por esse caminho. Eu sabia que tinha perigo de lobo, perigo de cobra, perigo de ladrão. A viagem até a igrejinha, ela era perigosa, mas eu confiava na minha avó. Eu confiava porque ela era mais experiente, eu confiava porque ela já sabia o caminho e eu confiava porque lá na frente a gente tinha um pouquinho de luz para seguir aquele caminho. Confie em Deus. No final, a presença de Deus é o que importa. A presença de Deus é mais importante do que uma explicação completa. Ou seja, em vez de você ficar preocupado em explicações completas e satisfatórias, se preocupe apenas na presença de Deus. Ele é o seu guia, ele é o amoroso pastor que vai conduzindo o seu rebanho ao lugar que ele deseja levar. E assim nós prosseguimos avançando. Figura número 4. Tiago 1, versículo 6. O que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e impelida pelo vento. Ora, esta figura, a número 4, nos fala de instabilidade. O mar provoca falta de estabilidade. Tudo flutua no mar. O mar joga tudo para fora. O mar nos traz falta de equilíbrio. E também no mar nós sentimos enjoo, sentimos enjoados. Como recuperar essa falta de instabilidade? Fidelidade a Deus. A receita está lá em Hebreus capítulo 6, versículos 18 e 19. A Bíblia diz que temos uma âncora para a nossa alma. E essa âncora é a nossa fidelidade a Deus. Andarmos com Deus em fidelidade. Se não pudermos confiar em Deus, em quem nós iremos confiar?